Paul McCartney, uma das maiores lendas vivas da música, ultrapassou a marca dos 80 anos. Mas será que ele realmente vive como um ícone deveria? O homem que definiu gerações, que conquistou o mundo ao lado dos Beatles, que escreveu algumas das músicas mais icônicas da história, hoje tem uma realidade bem diferente daquela que muitos imaginam. A verdade sobre sua vida atual pode surpreender até os fãs mais dedicados. De relacionamentos polêmicos a perdas devastadoras, de escândalos milionários a arrependimentos que ele nunca conseguiu superar, Paul vive cercado por memórias de um passado glorioso, mas também por fantasmas que insistem em assombrá-lo. Ele já admitiu que sente saudades de John Lennon e George Harrison. Já revelou que algumas decisões do passado o perseguem até hoje. E há quem diga que seu brilho de outrora já não é mais o mesmo. Mas será que tudo isso é verdade? Ou apenas um mito criado pela mídia? O que realmente acontece nos bastidores da vida de Paul McCartney? Será que ele está feliz ou sua vida se tornou uma triste sombra do que já foi? Fique até o final porque a última revelação vai te deixar impactado. E antes de continuar, já deixa o like porque isso ajuda muito o canal a crescer e o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante para mais pessoas. Se ainda não é inscrito, aproveita agora e se inscreve porque aqui a gente traz a verdade nua e crua sobre os maiores nomes da música e você não vai querer perder os próximos vídeos. E se puder apoiar ainda mais, manda um super thanks, que isso faz toda a diferença para continuarmos trazendo esse conteúdo com tanta dedicação. Mas se não puder, comenta aí o que mais te surpreendeu sobre a vida de Paul, porque cada comentário fortalece essa comunidade incrível. Agora, sem mais enrolação, vamos descobrir a verdade por trás da vida atual de Paul McCartney e como ele realmente está vivendo. Paul McCartney nasceu no dia 18 de junho de 1942 em Liverpool, Inglaterra. Uma cidade que naquela época ainda se recuperava dos horrores da Segunda Guerra Mundial. Sua chegada ao mundo foi marcada por um ambiente de incerteza e reconstrução, mas também pelo calor de uma família amorosa que sempre colocou a música no centro de tudo. Desde pequeno, Paul demonstrava uma sensibilidade fora do comum. Seu pai, Jim McCartney, era um trompetista amador que costumava tocar piano e cantar em casa, incentivando desde cedo o talento musical do filho. Sua mãe, Mary McCartney, era uma enfermeira e parteira muito respeitada na comunidade, uma mulher forte que trabalhava duro para garantir o sustento da família. Mesmo sem luxos, os McCartney conseguiam manter uma vida relativamente confortável para os padrões da época. Paul cresceu em uma casa modesta, mas cheia de amor, cercado pela música que seu pai adorava tocar nos momentos de folga. Jim sempre insistia que Paul e seu irmão mais novo, Michael, valorizassem a arte e a educação. Mas foi a tragédia que moldaria para sempre o destino do jovem Paul. Aos 14 anos, ele sofreu um dos golpes mais duros de sua vida. Sua mãe, Mary, morreu de câncer de mama, um evento devastador que deixou uma marca profunda em sua alma. A perda de uma mãe na adolescência é algo que transforma qualquer um, mas no caso de Paul, essa dor foi canalizada para a música. Na ausência materna, ele encontrou refúgio nas melodias e nas letras que começava a rabiscar em um caderno. Seu pai, mesmo devastado, tentou manter a família unida e incentivou Paul a seguir seus sonhos. Foi nesse período sombrio que ele conheceu um outro garoto que também havia perdido a mãe cedo demais, John Lennon. Os dois criaram uma conexão instantânea, como se um enxergasse no outro a dor que carregavam, e essa ligação formaria a base do que viria a se tornar a maior banda de todos os tempos. Paul nunca foi um aluno brilhante, mas era inteligente e tinha uma mente curiosa. Na escola, ele se destacava mais pela criatividade do que pelo desempenho acadêmico. Adorava escrever e tinha uma facilidade impressionante para aprender músicas. Seu primeiro instrumento foi um trompete que seu pai lhe deu de presente, mas logo ele percebeu que seu verdadeiro amor era o violão.
Inspirado por artistas de skiffle e rock and roll, como Elvis Presley e Buddy Holly, ele começou a praticar incansavelmente. No entanto, havia um problema. Ele era canhoto, e os violões comuns eram feitos para destros. Em vez de desistir, Paul simplesmente inverteu as cordas e aprendeu a tocar do seu jeito, uma adaptação que se tornaria uma de suas marcas registradas. A música rapidamente se tornou sua obsessão. Quando conheceu John, ele já tinha alguma experiência tocando e compunha algumas músicas amadoras. John, por sua vez, liderava uma banda chamada The Quarrymen e ficou impressionado com o talento de Paul. Foi Paul quem mostrou a John como afinar um violão corretamente, e essa troca de conhecimento logo evoluiu para algo maior. O talento dos dois juntos era inegável, e um impulsionava o outro a ser melhor. O jovem McCartney tinha um ouvido refinado e uma capacidade melódica impressionante, enquanto Lennon trazia um toque mais rebelde e cru para as composições. Essa fusão foi mágica desde o início. A juventude de Paul foi marcada por essa crescente paixão pela música, mas também pelas limitações de sua realidade. Ele ainda era um garoto de classe trabalhadora tentando encontrar seu caminho, e a ideia de viver de música parecia um sonho distante. Sua família o encorajava, mas também se preocupava com a estabilidade financeira. Seu pai, apesar de amante da música, queria que ele seguisse uma carreira mais segura. Mas Paul estava determinado. Ele passava horas ouvindo discos, aprendendo harmonias e tentando escrever canções que realmente significassem algo. Ele e John passavam tardes inteiras praticando, trocando ideias e criando um repertório que mais tarde definiria uma geração inteira. Os primeiros anos de sua adolescência foram repletos de tentativas e erros. Ele tocava onde conseguia, fazia apresentações com The Quarrymen e vivia em um universo onde a música era o centro de tudo. Foi nessa fase que ele conheceu George Harrison, um jovem guitarrista talentoso que rapidamente se juntou à dupla. George era mais novo, mas demonstrava um domínio impressionante do instrumento, e sua chegada solidificou ainda mais o embrião do que mais tarde seria conhecido como os Beatles. O trio passava noites em claro discutindo músicas, tocando e sonhando com um futuro onde poderiam viver de sua arte. Mas a vida em Liverpool não era fácil. A cidade ainda sentia os impactos da guerra e a juventude estava sedenta por algo novo. O rock and roll começava a se espalhar pelo Reino Unido e os jovens músicos viam nesse novo som uma oportunidade de escapar da monotonia da vida comum. Paul era um desses jovens que sonhavam alto, e sua determinação o fazia se destacar. Ele começou a se apresentar em clubes locais, muitas vezes ganhando apenas algumas moedas. Mas para ele, o que importava era a experiência. Seu talento já chamava a atenção, e aqueles que o viam tocar sabiam que ele não era apenas mais um garoto apaixonado por música, mas sim alguém que tinha algo especial. Seu primeiro grande teste veio quando os Quarrymen começaram a se apresentar de forma mais séria, tocando em eventos e clubes de Liverpool. Paul se destacava não apenas pela sua habilidade musical, mas também pelo seu carisma. Ele sempre teve um jeito natural de cativar as pessoas, algo que se tornaria uma de suas marcas registradas ao longo de sua carreira. Enquanto John trazia um ar mais desafiador e provocativo, Paul equilibrava a banda com sua energia positiva e sua capacidade de conectar-se com o público. Foi nesse período que começaram a viajar para Hamburgo, na Alemanha, onde passaram meses tocando em bares e adquirindo experiência de palco. Essa fase foi fundamental para o amadurecimento musical de Paul. Ele se viu obrigado a tocar por horas a fio, desenvolvendo uma resistência impressionante e aprimorando suas habilidades como baixista. Foi também em Hamburgo que a banda começou a se moldar como uma entidade real, deixando de ser apenas um grupo de garotos tocando por diversão para se tornar algo mais sério. Os Beatles começaram como qualquer outra banda jovem e desconhecida,
tocando em pequenos clubes e batalhando por um espaço no cenário musical. No início dos anos 60, ninguém poderia imaginar que aqueles garotos de Liverpool se tornariam o maior fenômeno da música mundial. A história dessa ascensão não foi mágica nem instantânea, mas sim fruto de muito trabalho, dedicação e um pouco de sorte no momento certo. Paul McCartney, ao lado de John Lennon, George Harrison e, mais tarde, Ringo Starr, formaria um dos grupos mais icônicos de todos os tempos. A jornada rumo ao estrelato começou a ganhar forma quando os Beatles foram convidados a tocar em Hamburgo, na Alemanha, em 1960. Essa fase foi essencial para o crescimento da banda, pois em Hamburgo eles tocavam por longas horas todas as noites, o que os tornou músicos mais experientes e resistentes. Durante essas apresentações intensas, eles desenvolveram um estilo próprio, aprimoraram sua presença de palco e fortaleceram a química musical entre si. No entanto, essa experiência também teve seus desafios. O grupo passou por dificuldades financeiras, dormia em condições precárias e teve até problemas com a polícia local, levando à deportação de George Harrison por ser menor de idade na época. Apesar das dificuldades, foi em Hamburgo que os Beatles começaram a entender que tinham potencial para algo muito maior do que apenas uma banda de bar. Foi também nessa época que a formação da banda começou a se consolidar. Stuart Sutcliffe, o primeiro baixista, decidiu deixar o grupo para seguir carreira nas artes, o que levou Paul McCartney a assumir o baixo, um papel que ele inicialmente relutava em aceitar, mas que acabou desempenhando com maestria. Já Pete Best, o baterista original, não se encaixava completamente na dinâmica do grupo, algo que ficaria evidente quando Brian Epstein, o empresário que mudou a trajetória dos Beatles, entrou em cena. Brian Epstein conheceu os Beatles em 1961 e logo percebeu que havia algo especial neles. Dono de uma loja de discos em Liverpool, Epstein viu a crescente popularidade da banda no Cavern Club, onde eles já atraíam multidões locais. Ele decidiu que queria ser o empresário do grupo e, sob sua orientação, os Beatles passaram por uma grande transformação. Epstein refinou a imagem da banda, substituindo o visual rebelde de jaquetas de couro por ternos bem alinhados e um comportamento mais profissional. No início, Paul e John resistiram a algumas mudanças, pois gostavam da atitude mais rústica da banda, mas logo perceberam que era um passo necessário para conquistar o grande público. O grande momento chegou quando Epstein conseguiu uma audição com a gravadora Decca em 1962. No entanto, a banda foi rejeitada sob o argumento de que grupos de guitarra estavam saindo de moda. Esse foi um golpe duro para os Beatles, mas Epstein não desistiu. Pouco tempo depois, ele conseguiu uma nova audição na EMI, onde foram aprovados por George Martin, o produtor que se tornaria fundamental na sonoridade do grupo. Martin percebeu o talento bruto dos Beatles, mas também sugeriu mudanças, incluindo a substituição de Pete Best por um baterista mais técnico e carismático. Assim, Ringo Starr entrou para a banda, consolidando a formação clássica que o mundo conheceria. Com Ringo na bateria e George Martin na produção, os Beatles gravaram seu primeiro single, Love Me Do, em 1962. A música teve um desempenho moderado nas paradas britânicas, mas foi o suficiente para chamar a atenção. O verdadeiro estouro veio no ano seguinte, com Por Favor, Eu, que alcançou o topo das paradas e fez dos Beatles um fenômeno no Reino Unido. A partir daí, tudo aconteceu rapidamente. Em 1963, os Beatles lançaram seu primeiro álbum, Por Favor, Eu, gravado praticamente em um único dia. O disco foi um sucesso estrondoso e fez com que os 4 rapazes de Liverpool se tornassem os artistas mais falados da Inglaterra. Paul McCartney se destacava não apenas como um exímio músico e compositor,
mas também como um dos rostos mais carismáticos do grupo. Com sua habilidade vocal e sua presença de palco magnética, ele rapidamente conquistou fãs ao redor do mundo, mas o verdadeiro fenômeno global começou em 1964, com a chegada dos Beatles aos Estados Unidos. A chamada Beatlemania tomou conta do país quando a banda fez sua lendária apresentação no programa The Ed Sullivan Show, assistido por mais de 73 milhões de pessoas. Esse momento marcou o início da invasão britânica na música americana e solidificou os Beatles como os maiores astros do mundo. A década de 1960 foi um turbilhão para Paul McCartney e seus companheiros. Com sucessos como A Hard Day's Night, Help, Zrenia, Yesterday e Ticket to Ride, os Beatles dominavam as paradas de todo o planeta. Paul se destacava por sua incrível capacidade melódica, sendo responsável por algumas das baladas mais icônicas do grupo. Yesterday, por exemplo, foi composta inteiramente por ele e se tornou uma das canções mais regravadas da história. No entanto, a fama também trouxe desafios. A agenda de shows era exaustiva, e os Beatles começaram a sentir o peso da pressão. Em 1966, durante uma turnê nas Filipinas, eles foram praticamente expulsos do país após um mal-entendido com a primeira-dama, o que gerou uma onda de ódio contra a banda. No mesmo ano, uma declaração de John Lennon afirmando que os Beatles eram mais populares que Jesus causou enorme controvérsia nos Estados Unidos, levando a protestos e até a queima de discos do grupo. Paul sempre tentou ser diplomático em meio às polêmicas, mas os incidentes contribuíram para o crescente desgaste da banda. No final de 1966, os Beatles decidiram parar de fazer shows e focar exclusivamente no estúdio. Esse foi um ponto de virada, pois a banda começou a explorar novos sons e conceitos musicais. O álbum Sargento, Pepper's Lonely Hearts Club Band, lançado em 1967, foi revolucionário e consolidou os Beatles como artistas inovadores. Paul foi um dos principais responsáveis pelo conceito do disco, que explorava uma narrativa fictícia e novas abordagens de gravação. Apesar do sucesso contínuo, os anos finais dos Beatles foram marcados por tensões internas. Paul e John, que antes eram inseparáveis, começaram a divergir sobre os rumos da banda. A morte de Brian Epstein, em 1967, também deixou um vácuo na liderança do grupo, e Paul tentou assumir um papel mais organizador, o que gerou atritos. As sessões de gravação de The White Album foram tumultuadas, e a relação entre os membros ficou cada vez mais desgastada. O último álbum gravado pelos Beatles, Abbey Road, de 1969, foi um dos momentos mais brilhantes da banda, mas também um sinal de que o fim estava próximo. Paul ainda tentou manter o grupo unido, mas John já estava determinado a seguir em frente com sua carreira solo. Nos meses seguintes ao fim dos Beatles, Paul entrou em depressão. Ele se isolou em sua fazenda na Escócia, bebendo mais do que o normal e questionando seu futuro. Durante anos, sua vida girou em torno da banda, das turnês, das composições com John Lennon. Agora, ele estava sozinho, sem saber ao certo o que fazer. Ele sentia que precisava provar para o mundo, e para si mesmo, que ainda era capaz de fazer música de sucesso, mas ao mesmo tempo se via consumido pela dor da separação. O que o tirou desse buraco foi o amor. Linda Eastman entrou na vida de Paul para mudar tudo. Ela já era uma fotógrafa renomada quando os dois se conheceram, especializada em registrar astros do rock de uma maneira íntima e única. Diferente de muitas mulheres que se aproximavam de Paul por causa da fama, Linda sempre foi independente, confiante e apaixonada por sua arte. Eles se conheceram oficialmente em 1967, mas só começaram a se envolver de verdade alguns anos depois. Enquanto Paul afundava na incerteza após o fim dos Beatles, Linda se tornou seu porto seguro.
Ela o incentivava a voltar a compor, a pegar no violão novamente, a não deixar que a amargura tomasse conta dele. Mais do que uma esposa, ela se tornou sua parceira de vida e de carreira. O casamento de Paul e Linda aconteceu em 1969 e não demorou para que formassem uma das famílias mais icônicas do mundo da música. Ao contrário de muitas estrelas do rock que mergulhavam no estilo de vida selvagem da fama, Paul sempre valorizou a ideia de família, e Linda era a parceira perfeita para essa nova fase. Os dois decidiram que queriam criar os filhos longe do caos de Londres e da indústria musical, optando por uma vida mais tranquila na fazenda da Escócia. Linda não apenas apoiava Paul emocionalmente, mas também artisticamente. Ela entrou na banda Wings, que Paul formou para seu recomeço pós-Beatles, mesmo sem ser uma musicista experiente. Essa decisão gerou muitas críticas, pois os fãs e a mídia não aceitavam que Linda tocasse teclado na banda sem ter uma formação musical sólida. Mas Paul não se importava. Ele queria Linda ao seu lado em tudo, e ela aceitava o desafio porque o amava. A fase inicial dos Wings não foi fácil. O público ainda enxergava Paul como um ex-Beatle, e tudo que ele fazia era comparado ao que havia realizado com John, George e Ringo. Os primeiros álbuns da banda receberam críticas mistas, e Paul teve que lidar com a dura realidade de que reconstruir sua carreira do zero não seria tão simples. Mas, com sua determinação característica e com o apoio inabalável de Linda, ele seguiu em frente. Em 1973, o álbum Band on the Run finalmente mostrou que Paul ainda era capaz de criar sucessos gigantescos. O disco foi um estouro mundial e provou que ele não precisava dos Beatles para continuar sendo um dos maiores músicos do planeta. Enquanto a carreira de Paul tomava um novo rumo, sua vida pessoal florescia de forma extraordinária. O relacionamento com Linda se tornou uma das histórias de amor mais bonitas do mundo da música. Ao contrário de muitos casais famosos que viviam cercados de escândalos, traições e separações, Paul e Linda sempre foram inseparáveis. Eles faziam tudo juntos, viajavam, compunham, criavam os filhos longe dos holofotes. A química entre eles era visível em cada foto, cada entrevista, cada aparição pública. Linda era o equilíbrio de Paul, a pessoa que o mantinha com os pés no chão e que o lembrava do que realmente importava. Nos anos 80 e 90, enquanto Paul continuava lançando álbuns e explorando diferentes projetos musicais, a família permanecia seu grande foco. Ele e Linda compartilhavam a paixão pelo vegetarianismo e pelo ativismo pelos direitos dos animais, algo que os uniu ainda mais. Juntos, criaram uma linha de produtos vegetarianos e se tornaram defensores de uma alimentação mais sustentável. Mas nem tudo foi perfeito. No final da década de 90, Linda foi diagnosticada com câncer de mama, a mesma doença que levou a mãe de Paul quando ele era adolescente. Foi um golpe brutal. Paul fez de tudo para apoiar Linda, levando-a para tratamentos, cuidando dela, tentando manter o otimismo. Mas a doença foi implacável. Em 1998, Linda faleceu nos braços de Paul, deixando um vazio imensurável em sua vida. A morte de Linda foi devastadora. Depois de quase 30 anos juntos, Paul se viu novamente perdido, sem sua melhor amiga, sua parceira, sua alma gêmea. Ele ficou inconsolável por muito tempo, recusando-se a acreditar que teria que seguir em frente sem ela. A dor era semelhante à que sentiu quando perdeu sua mãe, mas agora era ainda pior, porque Linda foi parte essencial de sua vida adulta, sua rocha em todos os momentos difíceis. Nos anos seguintes, Paul tentou reconstruir sua vida sentimental, mas nada seria como antes. Ele se casou novamente com Heather Mills, mas o relacionamento foi conturbado e terminou em um divórcio altamente midiático e cheio de acusações.
A vida amorosa de Paul McCartney sempre foi acompanhada de perto pelo público e pela imprensa, especialmente depois do fim dos Beatles. Enquanto sua história com Linda Eastman foi marcada por amor, cumplicidade e estabilidade, os anos seguintes trouxeram relacionamentos conturbados, escândalos e polêmicas que abalaram sua imagem e sua vida pessoal. Desde rumores de traições até um dos divórcios mais caros da história, Paul enfrentou momentos difíceis e muitas vezes foi exposto ao julgamento implacável da mídia. Apesar de sempre ter sido conhecido como o bom moço dos Beatles, sua vida sentimental provou que nem tudo era tão perfeito como parecia. Após a morte de Linda em 1998, Paul McCartney mergulhou em um período de luto profundo. Ele estava devastado e não conseguia imaginar sua vida sem ela. Durante anos, ele evitou se envolver em novos relacionamentos, mas a solidão começou a pesar. Em 1999, ele teve um breve romance com a modelo e atriz Rosanna Arquette, mas o relacionamento não foi adiante. Paul ainda não estava pronto para seguir em frente, e qualquer mulher que entrasse em sua vida teria que lidar com a sombra de Linda, que ainda era muito presente em tudo que ele fazia. Então, em 1999, Paul conheceu Heather Mills, uma ex-modelo e ativista que havia perdido parte da perna em um acidente de trânsito. No começo, parecia que Paul finalmente havia encontrado um novo amor. Heather era carismática, envolvida em causas humanitárias e sabia como se destacar em eventos públicos. No entanto, desde o início, muitos amigos e familiares de Paul ficaram desconfiados dela. Heather tinha um passado polêmico, com histórias contraditórias sobre sua carreira e envolvimento com figuras controversas. Mas Paul estava apaixonado e não quis ouvir ninguém. O casal se casou em 2002 em uma cerimônia luxuosa na Irlanda. A princípio, tudo parecia ir bem. Eles tiveram uma filha juntos, Beatrice, e Paul demonstrava estar feliz. No entanto, os problemas começaram a surgir rapidamente. Heather começou a dar entrevistas falando sobre o relacionamento de forma exagerada, expondo detalhes íntimos e sugerindo que Paul ainda era emocionalmente preso a Linda. Além disso, relatos de brigas constantes começaram a circular. Heather se envolvia em discussões públicas, fazia declarações controversas e criava atritos com a família e os amigos de Paul. O casamento começou a desmoronar rapidamente. Em 2006, o casal anunciou a separação, e foi aí que tudo ficou ainda mais caótico. Heather Mills exigiu uma fortuna no divórcio, alegando que Paul era abusivo e controlador. Ela fez declarações bombásticas à imprensa, acusando-o de tê-la agredido e de ser um marido frio e insensível. Essas alegações chocaram o público, pois iam contra tudo o que se sabia sobre Paul McCartney. No entanto, durante o julgamento, ficou claro que muitas das alegações de Heather eram inconsistentes. O juiz chegou a declarar que ela era uma testemunha pouco confiável e que suas declarações eram exageradas. No final, Heather recebeu cerca de 48 milhões de dólares no divórcio, um valor bem menor do que os 200 milhões que ela inicialmente queria. Mas o dano à imagem de Paul já estava feito. Durante anos, ele teve que lidar com as repercussões desse escândalo, tentando manter sua dignidade em meio ao furacão midiático. O público ficou dividido. Alguns acreditavam em Paul e viam Heather como uma oportunista, enquanto outros se perguntavam se ele realmente tinha um lado obscuro que ninguém conhecia. Depois desse desastre emocional e financeiro, Paul passou um tempo sozinho, focando na música e nos filhos. No entanto, o amor bateu à sua porta novamente quando ele conheceu Nancy Shevell, uma empresária americana discreta e bem-sucedida. Diferente de Heather, Nancy não buscava os holofotes e parecia trazer uma estabilidade que Paul tanto precisava. Eles se casaram em 2011, em uma cerimônia simples,
sem a ostentação do casamento anterior. Dessa vez, Paul foi mais cauteloso e evitou expor tanto a relação. Nancy se mostrou uma parceira tranquila, que respeitava sua privacidade e seu legado sem tentar competir com ele. Além de seus casamentos, Paul também teve outros relacionamentos que geraram curiosidade ao longo dos anos. Antes de Linda, ele namorou Jane Asher, uma atriz britânica, que foi um de seus primeiros grandes amores. Jane era sofisticada e inteligente, e por um tempo parecia que eles iam se casar. No entanto, o relacionamento terminou abruptamente quando Jane descobriu que Paul a havia traído. A traição foi um dos primeiros momentos em que sua imagem pública foi questionada, pois ele sempre foi visto como o bom moço dos Beatles, em contraste com a rebeldia de John Lennon. Além disso, há várias histórias sobre os romances casuais de Paul durante a época dos Beatles. Como uma das maiores estrelas do mundo, ele teve acesso a inúmeras mulheres, e há rumores de que teve casos com celebridades da época, incluindo atrizes e modelos famosas. No entanto, Paul sempre tentou manter sua vida pessoal relativamente discreta, ao contrário de John, que frequentemente expunha seus relacionamentos e crises emocionais. Outra polêmica que sempre rondou Paul McCartney foi a teoria de que ele teria morrido em um acidente de carro nos anos 60 e sido substituído por um sósia. Essa teoria, conhecida como Paul is Dead, surgiu em 1969 e se espalhou rapidamente. Fãs analisavam capas de álbuns e letras de músicas em busca de pistas que supostamente indicavam sua morte. Apesar de Paul ter desmentido isso inúmeras vezes, a teoria ainda circula até hoje como uma das maiores lendas urbanas da música. Além das polêmicas amorosas e das teorias conspiratórias, Paul também se envolveu em disputas com outros músicos. Após a separação dos Beatles, ele e John Lennon trocaram farpas públicas em entrevistas e até em músicas. John escreveu How Do You Sleep? Como um ataque direto a Paul, acusando-o de ser um músico comercial e sem profundidade. Paul respondeu com indiretas em suas próprias músicas, e os dois passaram anos sem se falar direito. No entanto, antes da morte de John em 1980, eles conseguiram se reconciliar, algo que Paul sempre considerou uma grande bênção. Outro momento polêmico foi sua batalha judicial para recuperar os direitos das músicas dos Beatles. Durante anos, Paul tentou reaver o catálogo da banda que havia sido comprado por Michael Jackson nos anos 80. Paul sentiu-se traído, pois ele mesmo havia aconselhado Michael sobre investimentos na indústria musical, sem imaginar que o cantor usaria essa dica para adquirir as músicas dos Beatles. Essa disputa durou décadas e só recentemente Paul conseguiu recuperar parte do controle sobre suas composições. Paul McCartney, aos mais de 80 anos, continua sendo um dos artistas mais icônicos da história da música. Diferente de muitos de sua geração que se aposentaram ou vivem uma vida reclusa, Paul segue em plena atividade, fazendo turnês, lançando álbuns e aparecendo na mídia sempre que pode. Seu nome continua relevante, sua música ainda emociona e seu espírito permanece jovem, mesmo com o peso dos anos. Mas como é a vida de um dos maiores músicos de todos os tempos atualmente? O que mudou? Como ele encara a velhice e o legado que construiu ao longo das décadas? Hoje, Paul vive entre suas propriedades no Reino Unido e nos Estados Unidos, aproveitando o melhor de cada lugar. Ele tem uma residência luxuosa em Londres, onde costuma passar boa parte do tempo quando está na Inglaterra, além de uma fazenda na região de Sussex, onde pode se desconectar do mundo e relaxar em meio à natureza. Nos Estados Unidos, tem uma casa em Nova York e outra em Los Angeles, que usa principalmente quando está envolvido em projetos musicais. Ele mantém uma rotina equilibrada entre descanso, trabalho e momentos com a família, mas nunca se afastou completamente da música. Paul sempre foi um homem de hábitos saudáveis, e isso se reflete na forma como encara o envelhecimento. Ele ainda segue uma dieta vegetariana rigorosa,
algo que adotou há mais de 50 anos, junto com Linda McCartney. Segundo ele, esse estilo de vida foi um dos fatores que o ajudaram a manter sua energia e vitalidade. Além disso, ele pratica exercícios físicos regularmente, incluindo caminhadas e yoga. Mesmo com mais de 8 décadas de vida, Paul ainda mantém uma boa forma, algo que impressiona seus fãs. Apesar de continuar ativo, Paul sente os efeitos do tempo. Em entrevistas recentes, ele confessou que sua memória já não é mais a mesma e que, às vezes, se esquece de detalhes da sua própria carreira. Para contornar isso, ele costuma fazer anotações e ensaiar com mais frequência para não errar as letras durante os shows. Sua voz também sofreu mudanças naturais com o passar dos anos. Se antes ele era conhecido pelo alcance vocal impressionante e pela capacidade de alternar entre tons suaves e potentes, hoje ele precisa adaptar algumas músicas para que fiquem mais confortáveis para sua voz atual. Isso gerou algumas críticas de fãs mais exigentes, mas a maioria entende que é um processo natural e que, independentemente disso, vê-lo ao vivo ainda é uma experiência única. Mesmo com essas mudanças, Paul não pensa em parar. Ele já disse diversas vezes que não consegue se imaginar longe da música e que pretende continuar compondo e se apresentando enquanto for possível. Suas turnês recentes foram um grande sucesso, com ingressos esgotados em vários países e públicos emocionados de todas as idades. Ele sabe que cada show pode ser o último para muitos fãs e por isso faz questão de dar o seu melhor a cada apresentação. A vida pessoal de Paul também está mais tranquila. Depois do tumultuado divórcio com Heather Mills, ele encontrou estabilidade ao lado de Nancy Shevell, com quem se casou em 2011. Diferente de sua ex-esposa, Nancy é uma figura discreta, que evita os holofotes e não busca a atenção da mídia. Esse equilíbrio foi essencial para Paul, que encontrou em Nancy uma parceira que o apoia sem interferir em sua carreira. O relacionamento dos dois é baseado em respeito e cumplicidade, algo que Paul sempre valorizou. Seus filhos também desempenham um papel importante em sua vida. Stella McCartney, uma das estilistas mais renomadas do mundo, tem uma relação próxima com o pai e sempre o menciona como uma grande influência. Mary McCartney, fotógrafa e documentarista, também compartilha muitos momentos com Paul. Ele faz questão de estar presente na vida dos filhos e netos, valorizando o tempo em família sempre que pode. Nos últimos anos, Paul tem se dedicado a revisitar sua própria história. O documentário The Beatles, Get Back, dirigido por Peter Jackson, trouxe imagens inéditas dos Beatles e permitiu que ele e os fãs mergulhassem no passado de uma forma inédita. Para Paul, assistir a essas imagens foi emocionante, mas também um lembrete de tudo o que ele perdeu. Ele já declarou que sente falta de John Lennon e George Harrison todos os dias e que ainda sonha com eles, como se fossem visitas que nunca foram embora completamente. Outro aspecto importante de sua vida atual é seu ativismo. Paul sempre foi um defensor de causas ambientais e continua usando sua influência para promover o vegetarianismo e a proteção dos animais. Ele participa ativamente de campanhas e eventos, buscando conscientizar as novas gerações sobre a importância de escolhas sustentáveis. Ele acredita que esse é um dos legados que quer deixar além da música. Mesmo aos 80 anos, Paul ainda consegue se conectar com o público jovem. Ele já colaborou com artistas contemporâneos como Kanye West e Rihanna. Participou de programas populares como Carpool Karaoke e até se aventurou em plataformas digitais como TikTok, onde suas músicas continuam viralizando. Ele entende que a indústria da música mudou drasticamente e, mesmo não concordando com tudo, tenta se adaptar sem perder sua essência. Paul também enfrenta desafios típicos da idade. Ele já expressou preocupações sobre a preservação de seu legado e o que acontecerá com sua música no futuro.
Depois de anos brigando para recuperar os direitos das canções dos Beatles, ele conseguiu reassumir parte desse controle, mas ainda há questões pendentes sobre como sua obra será administrada quando ele não estiver mais aqui. Ele tem trabalhado com advogados e sua equipe para garantir que seu catálogo seja tratado da forma correta e não caia nas mãos erradas. Outro desafio é a saudade dos amigos que se foram. Além de John e George, Paul perdeu diversos colegas de geração ao longo dos anos. Ele sempre faz questão de homenageá-los em seus shows e entrevistas, reconhecendo o impacto que tiveram em sua vida e na música. Ele sabe que o tempo é implacável e que, inevitavelmente, chega para todos, mas encara isso com serenidade. Atualmente, Paul McCartney vive uma vida equilibrada entre o passado e o presente. Ele valoriza as lembranças dos Beatles e de sua trajetória, mas não se prende a elas. Continua criando, inovando e encontrando formas de manter sua música viva para novas gerações. Aos 80 anos, ele não é apenas um sobrevivente do rock, mas uma lenda que continua escrevendo sua própria história. Seu amor pela música e pelo palco nunca desapareceu, e enquanto ele tiver forças, continuará fazendo o que sempre fez de melhor: emocionar o mundo com suas canções.